Os dois ao vivo. Olá, boa tarde, como vão vocês? Um olhar bem amigo, um caro sorriso, um aperto de mão. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar essa bela canção. Olá, boa tarde, como vão vocês? Um olhar bem amigo, um caro sorriso e um aperto de mão. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar essa bela canção. Olá, boa tarde, como vão vocês? Um olhar bem amigo, um carinho, um sorriso e um aperto de mão. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar essa bela canção. Boa tarde, pessoal que tá chegando. Hoje é sexta-feira, dia de live lúdica. Tô aqui pra gente bater um papo bem gostoso. Eu tô pelo celular, pelo Instagram do Ciesp, @Ciesp. E tô pelo meu Instagram, @GabiGeraldini. É um prazer ter vocês aqui comigo. Estou muito feliz de estar aqui novamente pelo Ciesp, nessa live, falando um pouquinho sobre o que eu gosto, sobre ludicidade. Sejam todos muito bem-vindos. Queria primeiramente agradecer ao Ciesp pela oportunidade, agradecer a Regina, agradecer a Isabel e todas as pessoas que trabalham lá no Ciesp, que estão por trás dessa organização. Agradecer cada um de vocês também que está entrando aqui, que veio conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, que já conhece o meu trabalho. Estou com saudades dos nossos encontros presenciais. Mas, por enquanto, o que a gente pode é online. Então, estou aqui com vocês para mais um bate-papo. Tem bastante gente entrando, sejam todos bem-vindos. E eu vou cantar a música de novo do Boa Tarde para vocês. Olá, boa tarde, como vão vocês? Um olhar bem amigo, um cara, um sorriso e um aperto de mão. E a gente, sem saber como e porquê, se sente feliz e sai a cantar essa bela canção. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje nós vamos bater um papo sobre as práticas lúdicas na educação infantil. Essa live também tem o intuito de motivar vocês a querer saber um pouco mais sobre a questão da ludicidade, como trabalhar isso na educação infantil, né? Como a gente tornar nossas aulas mais atrativas para as crianças, as propostas que a gente traz, propostas mais significativas, como isso deve acontecer. E eu vim contribuir um pouquinho com a minha prática, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa lúdica. Então, já vou me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou Gabriela Manzano Geraldini Antonangeli. Eu sou consultora lúdico-pedagógica. Desde que nasci, eu sou lúdica. Eu acho que eu já nasci da barriga da minha mãe brincando, né? E desde pequenininha eu gosto muito de brincar, tive a oportunidade de ter minha avó que brincava comigo, meu pai que cantava para mim, minha mãe que também fazia bastante brincadeiras comigo. Eu sempre tive essa oportunidade na minha vida. E para a gente começar, eu vou contar um pouquinho como que foi isso, como que é o meu olhar com relação à educação, né? E como que é o meu olhar com essa questão da ludicidade. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu pedi para minha mãe ser voluntária numa creche. E eu fui ser voluntária nessa creche. E quando eu fui, eu era uma criança, né, 10 anos de idade, eu fui muito bem recebida pelas educadoras dessa creche. Na época era creche, já faz um pouquinho de tempo, agora é SEI, né, Centro de Educação Infantil. Mas naquela época, quando eu tinha 10 anos, era creche. E eu fui muito bem recebida. E lá na creche eu aprendi o cuidar e o educar das crianças, né? Aprendi a trocar uma fralda, aprendi dar mamadeira, aprendi a dar comidinha para as crianças, né? Eu era uma criança brincando com outras crianças. E eu via as educadoras com um olhar de criança também. E eu via que o que era significativo para as crianças era quando se fazia as coisas brincando, né? Quando as propostas que as educadoras traziam eram através das brincadeiras.
E eu brincava com as crianças. Uma criança, ela se identifica mais com uma outra criança, né? Então eu sentava com as crianças, eu brincava. E eu me identificava muito com aquelas crianças e as crianças comigo. E eu fui crescendo com esse olhar, né? De que a criança precisava brincar, que era através do brincar que a criança se comunicava. E aí eu fui me formando, eu fiz magistério também, que me deu uma boa base, né? Magistério, antigamente a gente fazia magistério e a gente aprendia muito, né? Com a questão da ludicidade, como fazer isso. E depois eu fui fazer pedagogia. Aí eu fiz uma pós-graduação em ludicidade. Eu fiz também eu fiz uma formação de educadora brincante no Teatro Brincante, então também sou uma educadora brincante. E o dia do meu aniversário é o Dia Internacional do Brincar, então tem tudo a ver, né? Então vamos começar eu fazendo uma brincadeira com vocês. Eu quero fazer um desafio do que é o que é. Vou até pegar aqui, porque ele é bem difícil, hein? Vamos ver quem consegue. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários quem sabe o que é o que é. Enche uma casa completa, mas não enche uma mão. É amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão. Vou repetir, ó. Enche uma casa completa, mas não enche uma mão. Amarrado pelas costas, entra e sai sem ter portão. O que que é? Quem sabe o que que é? Vou desafiar vocês. Vamos ver. Vamos começar uma sexta-feira com o que é o que é. E aí, enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma outra pergunta, né? Quem vai colocando aí, deixa eu ver. Colocar meu óculos. Vamos ver quem vão acertar. Vamos lá. Tem gente que já acertou. Vamos ver, vamos ver. Tem gente que já acertou. Tem gente que tá esperto, que já acertou. Isso mesmo. A Isabel acertou. A Isabel tá esperta, olha lá. A Tânia acertou. A Cineide. Quem mais? Deixa eu ver. A Alessandra. Muito bem. Isso mesmo, gente. É o botão, né? E agora eu vou fazer uma outra. Vamos ver. Vamos ver quem consegue acertar essa. Voa, voa e não tem asa. Leve a vida a assobiar. Sopra, sopra e não tem boca. Tem pé e vive no ar. De novo, ó. Voa, voa e não tem asa. Leva a vida a assobiar. Sopra, sopra e não tem boca. Não, tem pé e vive no ar. O que que é? Vamos ver. Vamos ver o que que é, gente. Quem sabe? Esse é difícil, hein? Boa tarde, quem tá chegando. Eu tô desafiando vocês no que é o que é. Quem sabe? Vamos lá. Vou falar de novo para quem tá chegando, ó. Voa, voa e não tem asa. Leva a vida a assobiar. Sopra, sopra e não tem boca. Tem pé e vive no ar. Vamos ver quem adivinha. Ah, Edinho, não é. O Edinho errou, não é, Edinho. Vamos ver. A Isa acertou, a Tânia acertou, a Alessandra acertou. É o vento! Muito bem! E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é para vocês uma prática lúdica? O que identifica uma atividade ser lúdica? Vamos lá, eu quero que essa live seja interativa, eu quero a participação de vocês. Vamos lá, o que vocês acham? Muito bem, quem falou vento, ó, acertou. Quem tá chegando agora, uma boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. Coloca aí para mim, o que para vocês é uma prática lúdica? E o que para vocês, o que faz uma atividade ser lúdica? Vamos lá. Vamos? Quem se arrisca? Ninguém se arrisca? Hoje a gente vai conversar sobre práticas lúdicas e propostas lúdicas. Quem se arrisca? Hein? Ninguém se arrisca? O que faz uma atividade ser lúdica para vocês? Todo mundo tá muito quietinho, estão chegando agora, sejam bem-vindos. Quem se arrisca a colocar alguma coisa aí? Tem uma pergunta, ó. O que é uma prática lúdica para vocês? Ou o que faz uma atividade ser lúdica? Ah, o pessoal começou, ó.
Brincar e dar alegria, ensinar brincando, ludicidade ao brincar, criatividade, inovação, interação, brincar, escutar música, cantar, expressar em todos os sentidos, as brincadeiras, a alegria das crianças, lidar com a imaginação da criança, ter algo que atrai a criança. Muito bem! Tudo isso são práticas lúdicas. Mas o que faz uma atividade ou uma proposta ser lúdica não é necessariamente a proposta, né? Então, por exemplo, contar história. Contar história é lúdico? O que vocês acham? Vocês acham que contar história é lúdico? Coloca aí pra mim. Ensinar com brincadeiras. Vocês acham que contar história é lúdico? Quem acha? Levanta a mão. Quem acha que contar história é lúdico? Levanta a mão. Eu coloco lá no meu planejamento. Contar histórias. Tem gente que colocou sim, mas sim. A Cíntia diz que sim. O Regis diz que sim. A Nilza diz que sim. A Crica diz que claro. A Márcia diz que sim. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende de como que eu vou contar essa história. Se eu conto essa história de uma maneira que vai entreter a outra pessoa que está escutando essa história, se eu conto de uma maneira que eu vou trazer o afeto, eu vou despertar o interesse, eu vou fazer com que você tenha vontade de prestar atenção, sim, é lúdico, né? Que traga diversão, que traga alegria. Mas se eu for fazer uma contação de histórias onde não desperta interesse, onde eu tô fazendo por fazer, onde eu pego qualquer história porque eu tenho que cumprir um programa, aí não, né? Por exemplo, se eu contar uma história, era uma vez uma menina tão bonita, que morava lá numa casinha bem pequenininha. Essa menina, um dia acordou. Eu tô tentando despertar o interesse de vocês, eu tô sendo lúdica ao contar essa história, né? Eu tenho que fazer com que vocês sintam a vontade de participar dessa história. Agora, se eu contar a história assim, era uma vez uma menina que morava numa casinha pequenina na floresta. Um dia ela acordou, eu tô contando história, né? Mas não tá sendo lúdico. Então, o lúdico não é necessariamente o que eu tô fazendo, mas é como eu faço, né? Como que eu conto história? Como eu transformo essa proposta em uma proposta lúdica? Como que eu faço para que a criança entre na minha proposta? Qual que é a... Bem? Qual que é a... É probleminhas técnicos aqui. Qual que é, a minha interação com essa proposta e qual é o meu objetivo com ela para fazer com que a criança desperte esse interesse para aprender. Então, o lúdico, você trazer a ludicidade para dentro da sala de aula, para dentro das suas propostas, tem a ver de como você faz isso, né? Como que é o seu tom de voz a fazer uma proposta, como que é a sua interação com essa proposta. Isso que transforma a proposta em lúdico, não o que eu tô fazendo, mas como eu tô fazendo. Deu para entender a diferença? Contar histórias pode ser lúdico, mas pode não ser. Depende como eu abordo isso, como eu me planejo para isso. Então, e a gente pensar que as crianças aprendem através das brincadeiras e das interações, a gente tem que pensar em propostas que vai promover essa brincadeira, né? Que através da brincadeira, né? E dessas interações que ela vai ter com o outro, com o meio, vai fazer com que o conhecimento e a aprendizagem dela se torne interessante, né? Então deu pra gente conversar assim, eu conversar com o celular é meio difícil, eu ainda tô aprendendo, gente, porque eu gosto assim, do olho no olho, da gente conversar com vocês, e eu tô aqui, né, falando, eu não sei se vocês estão respondendo, eu gostaria, eu vejo um pouquinho vocês respondendo, né? Isso, como fazer, Cíntia, né? É o que a gente tem que pensar. Como que eu vou fazer isso? Então, se é lúdico ou não, é como eu tô fazendo isso, né? Então, se eu, por exemplo, pego uma proposta, vamos brincar, vamos. Ah, mas vamos brincar e a professora chega assim,
Vamos fazer uma roda? Vamos brincar de pega-pega? Né? Eu estou propondo uma brincadeira, mas não necessariamente ela está sendo lúdica. Né? Eu acho que para ser lúdico tem que ser divertido. Né? Para ser lúdico tem que ser um convite, né? A pessoa tem que ir pelo interesse, não porque ela está sendo obrigada. Então, a ludicidade traz esse prazer. Né? O lúdico, a gente sabe como vai começar, mas a gente nunca sabe como vai terminar. Porque depende da participação do outro, depende dessa interação, depende desse envolvimento, depende de como que eu levo isso e como as pessoas recebem isso. Eu comecei essa live, mas eu não sei como ela vai terminar. Eu não sei como que vai ser a reação de vocês, eu não sei quem vai entrar, né? Quem foi convidado, eu convidei muita gente, né? O CIESP convidou muita gente. Mas eu não sei quem vai estar aqui comigo participando, eu não sei o que vocês vão responder. Então, tudo isso depende de como eu vou abordar e de como vocês vão participar disso. A Cíntia está colocando, saber interagir, ser ativo, emocionar, isso, né? Eu acho que passa pela emoção, passa pelo afeto, e eu acho, né, eu tenho certeza que a gente aprende quando passa pelo coração, né? Pela emoção. Então, a gente aprende quando a gente percebe, né? Quando a gente tem interesse, quando as pessoas que estão propondo aquilo têm um envolvimento diferente com a proposta. Por exemplo, quando eu vou oferecer um brinquedo diferente para os meus alunos, eu fui professora há muitos anos. Primeiro eu comecei como voluntária naquela creche que eu contei para vocês, depois eu fui auxiliar, depois eu comecei minha trajetória como professora, fui coordenadora e hoje eu trabalho com formação de educadores. E quando eu era professora, quando eu queria propor um brinquedo, por exemplo, novo, eu sentava no chão e começava a brincar. E as crianças vinham, interessando, né, por aquele brinquedo que eu estava brincando, aquele brinquedo novo. E aí as crianças iam se envolvendo, eu me envolvendo junto com as crianças e a brincadeira acontecia. Ou quando a gente ia para o parque, por exemplo, eu levava sempre uma proposta. Eu acho que nosso papel enquanto educador também são preparar os ambientes para que eles se tornem lúdicos e interessantes para as crianças. Então, quando eu ia para o parque, por exemplo, eu levava propostas. Então, eu levava tecidos, eu levava bambolê. E as crianças, com o material que eu levava, às vezes preparavam sozinhos o ambiente. E às vezes eu preparava o ambiente para que ele se tornasse mais atrativo ou alcançasse o objetivo que eu estava pretendendo naquele dia. Né? Não é só porque era parque, lógico, o brincar espontâneo, o brincar livre deve acontecer, né? Mas eu também posso elaborar propostas, né, onde eu posso ensinar a criança a brincar, porque, por exemplo, as brincadeiras que a gente brincava antigamente, as brincadeiras de roda, né, as crianças precisam aprender. Se eu não ensinar, ela não vai aprender. Então, trazer esse universo também das brincadeiras e da ludicidade para as crianças de uma forma prazerosa. Por exemplo, eu trabalho com dança circular com as crianças. Então, eu sempre colocava uma música e ensinava alguns passos, algumas coisas para as crianças. E quando a gente ia para o parque, eu colocava a música e as crianças sempre pediam, põe aquela do dedinho, põe aquela da voltinha, e eles ficavam brincando e interagindo com a música, com os brinquedos, nos ambientes. Né? Então, a gente transformar esse ambiente num ambiente lúdico, né? Não necessariamente você falar, então eu pego uma caixa de brinquedos, jogo ali, pronto, tá sendo lúdico porque as crianças estão brincando. Não, eu pensar, né, na proposta, como é que eu posso fazer para que ela seja interessante e desperte esse interesse das crianças, que a linguagem da criança é a linguagem da fantasia, é a linguagem do brincar, é através disso que ela brinca, né? É através disso que ela aprende. Ser dinâmico, isso, Nilza, colocar, né? Saber interagir, ser criativo, o que mais? Tá travando, gente? Estão colocando que tá travando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá travando? Ok? Não. Não? Tá tranquilo? Só da sua mãe, não. Quem tá travando, volta, sai e volta. Daí acho que ele para de travar. Tá? Agora tudo bem? Eu não tô vendo mais os comentários aqui. Tá tudo bem? Tá, vocês estão me escutando? Será que travou? Não, né? Tá, tem gente que colocou que travou. Certinho, Isabel tá respondendo. Ah, então tá bom, tá ótimo. Então, quando eu penso numa brincadeira, por exemplo, que eu vou ensinar para as crianças uma parlenda, né? Eu gosto muito de trabalhar com parlendas com as crianças. E aí eu vou trabalhar, por exemplo, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Como que eu posso trabalhar com essa parlenda de uma maneira lúdica? Então eu posso pedir, eu vou fazer aqui e vocês aí. Quem tem duas canetas? Vocês têm caneta aí perto de vocês?
peguem duas canetas, ou 2 lápis, ou 2 objetos qualquer que faça barulho, que a gente possa, ao tocar, fazem barulho, tocar na mesa, ou aqui no ar. Então, ó, a gente vai fazer: a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10, né? Então, eu trago a proposta da Parlenda com uma brincadeira, com uma atividade, uma proposta lúdica. Ou uma criança maior, por exemplo, a gente pode fazer com percussão corporal. Então, a galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10, né? Então, traz a proposta da Parlenda, mas fazendo uma brincadeira ou transforma ela numa proposta lúdica. Então, aí a gente perguntando sobre as aulas remotas ou distantes, como que a gente faz para que as aulas, a gente faz uma proposta lúdica. É justamente essa a minha intenção nessa live, e eu já fiz várias lives, e algumas lives surgiu essa vontade de a gente aprender como transformar as nossas aulas presenciais em aulas remotas e aulas online, né? Porque para criança é muito difícil a gente passar propostas pelo computador ou pelo celular. Uma, porque não é legal a criança ficar o tempo todo na frente do celular, ou na frente da televisão, ou do tablet, enfim, do computador. Então, como que a gente pode pensar nas propostas? Por exemplo, essa proposta da galera, eu estou fazendo uma Parlenda com eles, que eles podem estar ouvindo eu falar, e eu propor que eles peguem algum objeto da casa, que eles estão, e vão lá, podem ficar em pé. Então, a gente não precisa ficar sentado na frente do computador, eles vão ouvir e pensar no movimento que eles poderiam fazer. Então, por exemplo, com os pés, podemos usar. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10, né? E a criança pode cair no chão, e a gente pode propor que ela faça alguns movimentos ou alguma brincadeira que não precisa ficar necessariamente na frente do computador, né? Tem aí dessas lives surgiram cursos, e nos cursos as propostas por exemplo, vai na janela, e todo mundo que está fazendo o curso, vai até a sua janela e procure algo que tenha isso, ou vai procurar na sua casa alguma coisa que tenha essa cor. Então você pode pensar em propostas que façam com que a criança não necessariamente fique na frente do computador, que ela ouça o seu comando e vá fazer alguma coisa, porque criança é movimento e criança é brincadeira o tempo todo. Então a gente tem que pensar nisso, ou você fazer propostas, por exemplo, para os pais organizarem ambientes que essas crianças possam se desenvolver através da brincadeira, tá? Então a gente pensar nas propostas que a gente fazia presenciais, né? As propostas que, por exemplo, eu fazia, o que eu posso fazer e transformar isso na casa das crianças, porque elas estão na casa delas, né? Eu tô aqui na minha casa e vocês na casa de vocês. Então, como que a gente pode fazer aquelas mesmas propostas que a gente fazia de brincadeira na escola? Então, por exemplo, elas podem perguntar para os pais brincadeira que eles faziam quando eram pequenos, os pais podem ensinar, né? E depois eles mostrarem para a turma toda quais são as brincadeiras que eles aprenderam com os pais. Então, fazer uma troca entre as famílias das brincadeiras. A gente pode pensar por exemplo, a gente não pode fazer, por exemplo, brincadeiras de roda, né? Porque não dá, para fazer roda de uma criança só, né? Então, mas a gente pode pensar, por exemplo, em brincadeiras, o movimento que a gente fazia na roda, como que eu posso fazer sozinho, como que eu posso fazer de uma maneira diferente, tá? Então, pensar como que a gente transformar
a nossa prática presencial em alguma coisa online. Por exemplo, quando é alguma coisa remota, tem escolas que estão com ensino remoto. Então, os pais vão buscar atividade na escola e depois levam, né? Levam para casa. Então, como que a gente pode trazer propostas que façam com que as crianças tenham... Porque, como a BNCC mesmo fala, que as crianças aprendem através da interação e das brincadeiras. Ela tem que interagir com o meio, com o outro. Então, fazer com que essa criança também tenha interação na casa dela. Ela tem interação com o ambiente, com os pais, né, com os irmãos, né, com as pessoas que moram com ela, ou mesmo ligando para a avó, fazendo, né, fazendo com outro videochamada com os amigos. A interação tem que acontecer aonde ela esteja, né? Ou mesmo uma vez por semana, ou como a professora manda um WhatsApp para a mãe falando o que a proposta que é para fazer. Eu não sei como que está sendo a rotina de vocês nas escolas. Cada escola está com uma proposta diferente. Tem escolas que tem plataforma que as crianças entram, pegam as atividades, procuram vídeo no YouTube, e tem escolas que as escolas fazem semanal ou quinzenal e os pais vão buscar as atividades na escola e depois levam, né? E tem escolas que fazem só proposta para os pais e os pais, eles explicam para os pais e os pais trazem para as crianças. Aí a gente pensa, por exemplo, para berçário, né? O pessoal pergunta como que a gente faz para fazer uma proposta online para berçário, né? A gente tem que fazer com os pais, a gente tem que passar essas propostas. Por exemplo, qual que é o primeiro brinquedo do bebê? Qual que é o primeiro brinquedo da criança? Qual que é? O que vocês vão me explicar? O que vocês vão responder para mim? Qual que é o primeiro brinquedo da criança? Deixa eu ver, vou colocar meu óculos para enxergar vocês. Qual que é o primeiro brinquedo da criança? Quem sabe me explicar? Me responder. O pé? Será que é o pé? É o próprio corpo, né? Olha lá, responderam o pé aqui e o pé ali. A mão, será que é a mão? Não sei. O que vocês acham? O primeiro brinquedo da criança é o próprio corpo. O primeiro, quando a criança começa a se descobrir, é o olhar, né? Ela vai fixar o olhar, ela vai fixar olhar nos objetos, né? Depois a mão, então ela vai olhar a mão, então o primeiro brinquedo dela é a mão. Né? Depois o pé, ela vai colocar o pé na boca, ela vai ter, né? Então, quando eu deixo a criança explorar esses movimentos, o bebê explorar, e não superestimulo, né? Então, um bebê, se o brinquedo dele é a mão, eu não preciso encher de coisinhas para ele, porque ele tá ali, ó, brincando com a mão, entretido com a mão. Então, eu tenho que falar com esse pai para essa questão da observação, de como essa criança brinca, como essa criança descobre o mundo, né? Então, a gente tem que fazer umas orientações para os pais e não para as crianças. Como é que eu vou fazer uma aula para uma criança, né? Então o que eu posso fazer enquanto educador? Posso ensinar musiquinhas, eu posso cantar para esse pai, para essa mãe, cantar para essa criança, eu posso trazer como que é esse desenvolvimento desse bebê, as fases do desenvolvimento dele, para que o pai em casa observe esse desenvolvimento dessa criança, né? Mas não tem como eu colocar na tela e falar para o pai, olha, põe o seu filho na tela, né? Então a gente tem que tomar uns certos cuidados com isso, porque eu vejo educadores fazendo, né? E eu vejo a resposta das crianças também, bebês na frente de tablet, na frente de celular. Isso não é recomendado nem pela Organização Mundial da Saúde, isso não é saudável para as nossas crianças, né? Então a gente tem que pensar como que a gente pode orientar esses pais também, que estão com esses bebês em casa, para que as crianças possam ter esse espaço de explorar, né? Para que esses possam ter esse tempo de conhecer, de explorar, né? Então, depois que a criança já consegue interagir com o meio, consegue interagir com os brinquedos, aí sim a gente vai trazendo propostas diferenciadas. Porque às vezes, mesmo nas escolas, a gente acha que o lúdico é você trazer estímulos, né? Trazer estímulos. Então, para contar história, eu preciso trazer um monte de coisa, fazer um monte de recursos. Legal uma história com um monte de recursos, mas não é só isso, né? Então, a história ela tem que ter o tom de voz, a história tem que ter tem que ser a história propriamente dita, que tem que trazer uma mensagem para as crianças, ou um objetivo que eu quero trabalhar. Não só os recursos, porque às vezes eu trago tanta coisa, eu nem sei fazer com tudo aqui, nem sei fazer
por exemplo, movimentos com tudo aquilo que eu trouxe, né? Então tem professores preocupados muito com a questão do excesso de estímulos, mesmo com os bebês. Então eu tenho que ter um excesso de brinquedos, um excesso de cores, né? Aí você entra numa sala, por exemplo, tem alfabeto, tem número, tem calendário, tem, sabe, é muita informação e a gente acha que é lúdico porque tá tudo lá para a criança ver, e às vezes não é isso. Então a gente tem que prestar atenção também nos materiais, no ambiente que eu trago para essa criança. Porque ludicidade não é quantidade de material, né? Ludicidade não é a quantidade de estímulos que eu trago para essa criança, e sim a forma com que eu faço, que eu ajudo ela a se desenvolver naquilo que ela precisa, tá? Então, e a gente tem que pensar, quando a gente pensa em criança pequena, em bebê e criança muito pequena, nos direitos que trazem a BNCC, que a criança tem que ter, a gente tem que garantir, mesmo com as propostas em casa, os direitos que as crianças precisam ter. E quais são eles? Lembra? Do conviver, então a criança, como que eu faço, penso em propostas que a criança vai poder conviver com a família, né? Conviver com os amigos, depois que voltar, né? Conviver com os parentes, com a avó que está longe. Como que eu faço? Penso em propostas e trago essa convivência para as crianças. Como que eu faço isso? Né? Esse direito da criança conviver com outras pessoas. E não é porque a criança está sozinha, sozinha não é que a criança não está indo para a escola, que ela está isolada do mundo. Ela tem alguém que cuida dela. E esse cuidar tem que ser pensado com carinho, né? Tem que ser pensado com respeito, tem que pensar no desenvolvimento dessa criança. Esse cuidar pode ser também de uma maneira lúdica. Por exemplo, eu vou dar um banho nessa criança, eu posso brincar com ela, eu posso cantar durante o banho. Quando eu tô trocando, eu posso pedir para que ela me ajude, então fazer da troca uma brincadeira, porque às vezes tem mãe, tem pai, tem pessoa que faz da troca uma guerra, né? A criança puxa e não quer e sai correndo. Eu posso fazer uma brincadeira. Cadê? Então pega a roupa e cutia, achou, e vamos colocar. Cadê? Coloca na cabeça, né? Coloca o bracinho, me mostra o seu bracinho, o outro bracinho, me ajuda a colocar. E cantar uma música que estimula a criança, né, a brincar também nesses momentos, e você ter essa interação e essa convivência com essa criança de uma maneira mais sadia, porque às vezes você fica, não, naquela coisa, não pode, não pode sujar, não pode fazer, não pode subir, não pode descer. A criança precisa explorar, ela é movimento, né? Então, um dos outros deles também é explorar. Então, a criança precisa explorar o ambiente, precisa explorar materiais, precisa explorar novas formas, por exemplo, cabaninha. Cabaninha é uma brincadeira muito gostosa e as crianças gostam muito. Por exemplo, domingo é dia dos pais, né? Pode se propor que as crianças façam uma cabaninha e chamam o pai para contar a história embaixo da cabaninha, embaixo da mesa, né? Na cama fazer uma cabaninha de cobertor, né? Fazer alguma coisa nesse sentido também que é próprio da criança e é gostoso. Cantar uma música, pedir para o pai cantar uma música que ele gostava de cantar quando ele era pequeno, que o pai dele ensinou, né? Ou para a mãe, né? Enfim, quem não comemora o Dia dos Pais, ou quem não tem o pai presente, que a mãe é presente, a mãe pode trazer essa brincadeira também para a criança e fazer alguma coisa gostosa, não necessariamente num dia específico. A gente pode pensar, né, nessa questão da criança poder também elaborar circuitos. Eu falei sobre isso, elaborar circuitos na sala. Então, sobe em cima da cadeira, passa por baixo da mesa, e o pai e a mãe participar disso também, dessas brincadeiras de criança, e conviver com essas crianças também de uma maneira sadia e gostosa, tá? Que nem tem o brincar, o participar, o conviver, o explorar, o expressar-se, o conhecer-se, né? Então, a criança trabalhar as partes do corpo, cantar musiquinha que fala cabeça, ombro, perna e pé. Perna e pé, as crianças conhecer as partes do corpo, né? Se conhecer no espaço, o que ela pode, o que ela não pode fazer, né? Então, isso também a gente trabalhar com brincadeiras que possam trazer essa noção para as crianças de espaço, de tempo, mas de uma forma que a criança seja leve para a criança, né? Seja saudável para a criança também. E aí eu quero propor para vocês, eu estou falando demais, que eu adoro falar, propor uma brincadeira. Eu não sei se vocês têm folha aí perto de vocês. Eu tenho uma folha sulfite aqui, e eu acho até que ela é grande demais. Eu vou cortar ela no meio. Então eu queria pedir para vocês pegarem uma folha.
E hoje eu falei que eu trazia um pouquinho de palendas, né? De brincadeiras cantadas. Então, de propostas assim para as crianças. Nosso tempo é curto e a conversa é longa. E eu gosto de interagir. Deixa eu ver aqui que a pessoa tá colocando. Né? Olha lá. Tá tranquilo. Voz, entonação, isso, vários recursos. Isso, ó lá. A Cíntia tá durando. E aí, ó, eu tenho a brincadeira. Todo mundo pegou a folha? Quem não tem folha, levanta da cadeira, pega uma folha. Pode ser rascunho, pode ser jornal, pode ser revista. E a gente vai fazer uma brincadeira. Tem que bater, a gente vai bater palma. E não pode deixar a folha cair no chão. Estão conseguindo ver, ó? Ó, eu bato palma, eu tô desafiando vocês, né? Ó. Então, e a gente vai fazer uma parlenda, aquela. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. É difícil, 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. E hoje, conseguiram? Quem conseguiu aí? Conseguiu? Não pode deixar a folha cair. Se cair, pega de novo e começa desde o começo. Olha lá. E aquela. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Olha, caiu. Gosta de novo. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que tá aí, eu acho que tá aí junto com a gente, que tá fazendo um aniversário. Então eu queria que a gente mandasse, a gente tá longe, né? E ela veio passar o aniversário da gente com a gente mandasse uma chuva de estrelinha pra ela, assim, ó. Todo mundo pega o papel, faz uma chuva de estrelinha pra Ângela. Ângela, parabéns pra você. Todo mundo manda coração, tem coração aí, manda coração pra ela, pra Ângela. E a gente vai cantar parabéns com essa proposta de não deixar a folha cair pra ela. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra quem tá fazendo, além da Ângela fazendo aniversário hoje também, ó. E eu quero ver, desafiar, vamos lá. Quem tem criança lá em casa, pede pra criança fazer esse desafio também, de não deixar a folha cair. Se a folha for maior, é mais difícil o desafio. Então a gente pode abrir mais, ó, jogar mais alto, né? E aí fazer com que a criança, pode ser em pé, eu tô sentada. Em pé é mais difícil, porque a gente tem que ter equilíbrio, né? Então, trazer essas propostas para as crianças, né, desafiadoras. As propostas têm que ser desafiadoras, né, para as crianças, porque todo mundo gosta de desafio, né? A educação tem que ser desafiadora, a gente gosta de desafio. E a gente tem que pensar, a Beneficência traz os campos de experiências. Os campos de experiências, eles trazem tudo o que a criança precisa para poder se desenvolver, né? Então, não são uma lista de matérias que a criança tem que cumprir, de conteúdos, e sim, são indicações de como a gente deve trabalhar com essas crianças. Então, são objetivos que as crianças precisam ter acesso a essas aprendizagens, né? De uma forma com que elas vão ter autonomia, e vão construir, vão ter o protagonismo, elas mesmo vão ajudar a construir as suas aprendizagens. E como que se dá isso? Eu trago propostas onde a criança possa, ela tentar resolver alguns conflitos internos, ela tentar desvendar alguma coisa que ela não sabe, ela superar alguns desafios, né? Por exemplo, quando eu ensino uma criança a amarrar sapato, né? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter persistência e eu tenho que dar tempo para essa criança amarrar sapato. Então eu posso cantar musiquinha, eu posso contar a historinha do coelhinho que vai na toca, levanta a orelhinha, mas eu tenho que ter tempo
deixar essa criança explorar esse sapato, explorar esse cadarço, entender como que funciona, né? E não adianta eu ter pressa para ensinar algumas coisas, né? A criança precisa do tempo dela, porque a lógica e o tempo do adulto não é a lógica e o tempo da criança, são diferentes, né? Então, se eu quero que a criança se desenvolva, eu tenho que dar espaço para que ela consiga se desenvolver, né? Eu não posso dar tudo pronto, não. Daqui, você não consegue mesmo, então eu vou te ajudar, eu vou fazer por você, né? Então, a autonomia é deixar que a criança faça o que ela já conquistou e o que ela consegue fazer sozinha. E o que ela não consegue, eu desafio ela e eu ajudo, né? Eu dou exemplo, eu amarro um lado, ela amarra do outro. Eu posso contar uma historinha para que fique mais fácil, né? Por exemplo, a criança já sabe usar o banheiro sozinha, eu vou estar do lado para orientar, mas eu deixo ela vestir a roupa sozinha, eu deixo ela tirar a roupa sozinha, e eu oriento, né? E eu ajudo naquilo que ela ainda não é capaz de fazer. Mas no que ela já é capaz de fazer, eu deixo com que ela faça. Mas às vezes a gente adulto, a gente tem uma ansiedade de que a gente tem que fazer logo, que é no nosso tempo, é na nossa lógica, e a criança não tem a mesma lógica que a gente, né? Então às vezes uma música pode ajudar na rotina. Essa criança tem pessoas que fazem música para rotina, isso ajuda, faz com que a criança comece a entender e comece a perceber e comece a entrar uma rotina, né? Então, você fazer uma rotina para que a criança, antecipar para a criança o que vai acontecer, também ajuda com que ela consiga se organizar. Né? E as atividades lúdicas ajudam a gente a trabalhar com essas crianças. As propostas lúdicas é uma forma diferente de você fazer com que a criança atenda ou faça o que você pretendeu, o seu objetivo naquele dia. Por exemplo, se eu quero que as crianças peguem os brinquedos, tá? E aí eu não vou falar para as crianças, pega o brinquedo, se não pegar o brinquedo não vai pro parque, se não pegar o brinquedo não vai comer, né? Tem muita... não estou falando que vocês fazem isso longe de mim, mas tem muitos lugares que acontece isso. Então, por que eu não posso fazer diferente, de uma forma lúdica, por exemplo? Eu tô vendo que tem um monte de carrinho fora do estacionamento. Quem é um bom motorista e pode me ajudar a arrumar os carrinhos no estacionamento, por exemplo? Nossa, tem um monte de bonequinha que tá chorando, precisando de uma caminha. Vamos levar essas bonequinhas para dormir no lugar certinho que elas gostam de dormir? E aí as crianças vão trazer: olha, nossa, eu tenho uma amiga fadinha que não gosta de muito barulho porque o ouvidinho dela é bem pequenininho e ela tá escondidinha lá em cima da cortina. Se a gente falar muito alto, ela vai embora. Não precisa ir embora não, eles vão falar um pouquinho mais baixo. E eu trago essa ludicidade, eu trago essa linguagem da fantasia, da imaginação para ajudar. E a linguagem da criança. E ela vai, lógico que ela vai falar: vamos pegar, fiquem quietos, não falar mais baixo, não grita. Eu vou trabalhar de uma maneira diferente. Então, essa é a questão. Como que eu faço? Como eu trago esse lúdico para dentro, né, da sala de aula e para as propostas que eu tô trazendo para as crianças. É mais ou menos por aí que eu queria caminhar. É um assunto muito, muito denso, de muitas e muitas conversas que a gente tem né, para poder falar. Eu tenho feito alguns cursos de práticas musicais, de práticas lúdicas, de propostas lúdicas dentro da educação infantil. E agora, nesse tempo que a gente está remoto, que a gente não sabe se a gente volta, se a gente não volta, né? Tá nessa indefinição, algumas ideias e sugestões para vocês fazerem com que as crianças se sintam, por exemplo, brincadeira de detetive, que a criança ela precisa descobrir brincadeira de super-herói, que ela precisa passar alguns obstáculos, né? Porque a criança gosta de desafio, né? E a gente não pode perder essa questão da afetividade. Para mim é muito difícil eu estar aqui falando com uma máquina que é um celular, né? E vocês aí do outro lado. E também é difícil para a criança. A criança, quando ela vê você, ela acha que é você mesmo, né? Ela manda tchau para a professora, ela conversa. Então eu tenho que dar tempo também para essa criança, porque ela acha que você está lá com ela, né? E você não está lá com ela. Eu acho que é mais difícil do que para elas, né? Então como que a gente pode fazer isso? Então quando, por exemplo, eu faço uma proposta, né? Eu falo para vocês: vamos fazer uma brincadeira. Todo mundo pegou o papel? Tô vendo que você não pegou. Eu não tô vendo, mas eu tô falando pra criança: tô vendo que você não pegou. Vai lá, pega o papel, corre, né? Põe a mão na cabeça, todo mundo põe a mão na cabeça, todo mundo põe a mão na barriga.
né? Ó, é na barriga. Vamos lá, e agora na cabeça? Vamos rapidinho, quem consegue? Não, eu tô vendo que... Quem não tá conseguindo? Eu não tô vendo vocês estão me vendo. Então, pra criança, eu tenho que dar o tempo. Que nem o marido fica assim pra mim, vai devagar, vai devagar. Eu sou muito ansiosa, mas quando eu tô falando com as crianças, quando eu tô dando uma proposta, eu tenho que dar um tempo para que a criança entenda o que eu tô falando, faça, e eu pergunte para ela, conseguiu? Mesmo não estando perto dela, né? Essa questão do afetivo, chamar ela pro nome. Peraí, Isabel, você conseguiu, Isabel? Regina, você conseguiu, Regina? Cris, você conseguiu, Cris? Cris, você recebeu seu parabéns, Cris? Ângela, quer seu parabéns, né? Você gostou do parabéns que a gente fez pra você? Você conseguiu pegar o desafio? Então, vamos lá. Ó, cuidado, vai cair. Ah, você derrubou. Você, eu tô vendo que você derrubou, né? Fazer com que seja mais próxima essa relação, mesmo estando distante, né? Porque é difícil, para mim é difícil, eu tô aprendendo também, para criança também é difícil, porque ela quer estar perto da professora, ela quer estar perto dos amigos, ela não entende também porque tem que ser pela televisão, né? Mas a gente tem que ir se adaptando também a esse meio que a gente tá, mas a gente não pode perder algumas coisas, por exemplo, o afeto, por exemplo, o acolhimento. A gente tem que sempre acolher essas crianças. Toda vez que a gente vai falar com elas, a gente tem que falar com muito carinho, né? A gente tem que mostrar, e a criança tá lá, do outro lado, ela, né, ela tá recebendo isso. E como que ela tá recebendo? Como que eu tô entregando isso, né? Já passou? Tudo 45 isso? minutos. Nossa, meu marido falou que já passou 45 minutos. Passa muito rápido, né? E, peraí, tava pausado aqui. O Dudu tá lá também. Né? Então, assim, como que eu entrego isso para a criança, né? Como que eu entrego o meu trabalho para essa criança, né? Então, agora, para vocês poderem brincar comigo um pouquinho, porque eu também queria que vocês brincassem comigo, eu vou... Peraí. Eu vou propor uma música e vocês vão escrever para mim. Aí, eu vou propor uma música que é assim. Escrever não, vocês vão pegar 2 objetos. Pode ser 2 copos, pode ser 2 canetas. Quem tiver criança aí perto de vocês, o Dudu tá aí. Dudu, vamos fazer comigo, tá? Quem mais tá aí de criança, vem comigo fazer essa brincadeira. É bem fácil. É uma brincadeira que se faz lá na África, tá? No continente africano, na África do Sul. E que eu aprendi e eu vou ensinar para vocês. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá? Então eu vou falar 2 vezes, uma vez que eu falo e uma vez que vocês falam. Ou o Gilberto, que tá aqui, meu marido tá aqui comigo, ele tá sempre comigo, eu falo e ele repete, faz de conta que é vocês, tá bom? Então é assim, ó. Chei, chei, colei. Chei, chei, colei. Chei, chei, capiça. Chei, chei, capiça. Capiça, langa. Capiça, langa. Langa, tilanga. Langa, tilanga. Cuna, dei, dei. Huna, baby. Pegou, né? Pegaram? Então vamos lá, de novo. Chei, chei, colei. Chei, chei, colei. Chei, chei, capiça. Chei, chei, capiça. Capiça, langa. Capiça, langa. Langa, tilanga. Langa, tilanga. Cuna, dei, dei. Cuna, dei, dei. E agora eu vou falar e o Gilberto vai pegar 2 canetas ou 2 copos e vai fazer só um eco sem falar, tá bom? A brincadeira é essa, vamos ver quem consegue. Então eu vou falar chei, chei, culei. Aí o Gilberto vai fazer assim, ó. Chei, chei, capiça. Capiça, langa. Langa, tilanga. Cuna, dei, dei. Isso, quem conseguiu? Tô vendo que tem gente que conseguiu aí. Muito bem. E agora eu vou fazer outro desafio, né? Agora vai ser calando o dedo. Quem consegue estralar o dedo? Né? Quando eu tinha uma turminha de 2 anos, para fazer 3 anos, o desafio deles era conseguir até o final do ano estralar o dedo. E quando eles conseguiam, era uma conquista. Então eles adoravam, eu trazia sempre atividades e propostas de estralar o dedo, e eles ficavam, ó Gabi, tô quase conseguindo. Olha, e quando eles conseguiam, era uma festa. Então, despertar essa vontade das crianças de conseguir aquilo que eles ainda não conseguem, né? Deles superarem desafios, deles conseguirem avançarem no desenvolvimento. Então, por exemplo, chei, chei, colei. Chei, chei, capiça. Capiça, langa. Langa, tilanga.
Kuna Dei Dei. Tá? E aí, você fala para a criança, nossa, eu vou ensinar para vocês hoje uma língua diferente. Uma língua que se fala lá longe. Vamos ver quem consegue falar essa língua diferente? Eu não sei o que quer dizer, mas é uma língua muito diferente, né? Esse, na verdade, é um canto de trabalho da África do Sul, que está num livro que chama Músicas Africanas na Sala de Aula. Tem várias músicas, esse livro é bem interessante, tem várias músicas africanas para você trabalhar na sala de aula. Então você fala assim, a gente vai descobrir um enigma hoje, todo mundo vai falar diferente, né? Ou a gente vai fazer aquela música... A Cris fez roda com isso. A Cris fez roda com isso? Com essa música? Muito legal. E existem várias maneiras da gente trabalhar essa proposta. Mas, por exemplo, eu não posso fazer roda nesse momento. Então, eu posso trabalhar com caneta, posso trabalhar com copo, que eu posso fazer barulho. Eu posso trabalhar, né, batendo. Eu posso fazer... fazendo movimentos, né, com o ritmo da música, fazendo sons e outros movimentos com o corpo, fazer, né, movimentos corporais. Eu posso bater o pé no chão, eu posso trabalhar individual, né, com essa música, não só no coletivo. Então a gente pensar nessas propostas que a gente fazia em sala de aula, como que a gente pode transformar elas no ensino à distância, né, no ensino online na casa deles, mas que não deixem de trabalhar, não deixem de cantar, não deixem de brincar. Né? Então a gente pensar nessas propostas com carinho, como que a gente faz isso com todas as crianças, né? E eu queria terminar, tá quase acabando, aí eu queria terminar com vocês cantando uma história, fazendo uma história cantada e fazer uma relação de como que essa história é para Débora, que a Débora adora essa história, e para vocês que gostam também. Mas ela sempre fala, canta essa música nas suas lives, eu vou cantar para ela e depois eu vou fazer uma relação com a nossa proposta também de trabalho e a gente se abrir para o novo e para o momento que a gente está vivendo, tá? Que é assim, era uma casa bem fechada, era uma casa bem fechada, abro a janelinha para o sol entrar. Abro a janelinha para o sol entrar. Perto da casa tinha uma árvore. Perto da casa tinha uma árvore. E os passarinhos voam nela assim. E os passarinhos voam nela assim. Perto da árvore tinha uma ponte. Perto da árvore tinha uma ponte. E o riozinho corre nela assim. E o riozinho corre nela assim. Tá escuro e trovejando. Tá escuro e trovejando. Fecho a janelinha que já vai chover. Fecha a janelinha que já vai chover. Né? E o que essa música tem a ver com a nossa prática e com a proposta que eu trouxe hoje para vocês de mudança, da gente pensar de proposta lúdica? Quando a gente canta é uma casa bem fechada, às vezes a gente fica dentro da nossa prática e dentro das nossas certezas e das nossas práticas que a gente está acostumada, fechada dentro de uma casa. E a música propõe, abra a janelinha e deixa o sol entrar. E quando a gente abre a janela das possibilidades, a gente traz o sol para dentro, a gente traz coisas novas, a gente tem que olhar para fora, abrir essa janela e olhar para fora. O que tem aí de novo, o que tem aí apresentando pra gente, às vezes não é o ideal que a gente gostaria, mas como que a gente pode deixar esse sol entrar na nossa vida, essa nova oportunidade nas nossas práticas. E aí quando eu falo perto da casa tinha uma árvore, né? Eu consegui olhar para o que tem em torno, né? Para uma árvore, o que tem uma árvore? Ela tem raiz, ela se fixa no chão, ela dá frutos e eu posso comer desses frutos. E nessa árvore tem os passarinhos, né? A gente olha para o céu, a gente não fica só olhando para baixo, a gente não fica só olhando para frente, mas que a gente possa olhar também para o céu e ver a beleza que ele tem, né? A gente contemplar o belo com essas crianças e contemplar essa natureza também, mesmo dentro de casa, contemplar
contemplar outras possibilidades. E aí, o passarinho, né, que voa nela, escutar o som dos pássaros, que é a coisa mais linda e mais gostosa, né, quando a gente se abre para o novo. E aí, perto da casa, tinha um riacho às vezes pode ser um obstáculo, que a gente não possa passar para o outro lado. Mas daí a gente não consegue enxergar uma ponte. Se a gente não consegue enxergar, a gente pode fazer essa ponte com a nossa experiência, com a nossa vontade. Então, a ponte é essa proposta lúdica que a gente traz. Então, eu faço a ponte para chegar do outro lado. E a ponte, quando eu chego do outro lado, eu posso ir para onde eu quiser. E aí começa a chover. E aí, quando está chovendo, e às vezes que um obstáculo que a gente tem, alguma coisa que não dá certo, eu tenho duas opções, né? Ou eu me molho todo e brinco na chuva, ou eu volto para casa também, vou me abrigar na praia, ou eu pego um guarda-chuva, né? E eu tenho que fechar de novo essa janela para não molhar dentro de casa. Então, assim, saber a hora de parar, saber a hora que a gente tem que mudar. Então, a minha mensagem para vocês hoje é essa, né? E dia 6, né? Acho que não, 4 de setembro, né? Eu acho que é 4 de setembro. A gente vai estar dando um curso no CIESP sobre essas propostas lúdicas, sobre esse novo olhar, né, deixar essas novidades entrarem dentro da nossa prática, enxergar possibilidades, né? Então, eu trouxe um pouquinho para vocês hoje, um gostinho, né, de atividades ou de propostas que a gente pode trazer dessas práticas lúdicas. E aí, se quem tiver interesse, entre em contato com o CIESP, tá? Pelo site do CIESP ou pelo Instagram do CIESP, que é @CIESP com 3 Es, tá? CIESP, ou essa live vai ficar gravada no YouTube do CIESP também, o CIESP tem no YouTube. Entre no CIESP, curtam o Instagram do CIESP, lá tem bastante live bacana, bastante cursos interessantes, tá? O CIESP tem uma programação bem interessante para atender os educadores também nessa fase difícil, porque tá todo mundo aprendendo, né? Eu também tô aprendendo, às vezes eu fico nervosa, não é o que eu gosto, mas é o que a gente tem para hoje, a gente tem que se adaptar e deixar o sol entrar na nossa vida. Então eu queria agradecer a presença de vocês, eu queria agradecer o carinho, vocês terem deixado eu entrar na casa de vocês e vocês entrarem na minha também. E eu termino com uma música que eu gosto, que é assim: na minha casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Não. Nessa casa só entra alegria, nessa casa só entra o amor. Na minha casa tem 4 cantos, cada canto tem uma flor. Nessa casa só entra alegria, nessa casa só entra um amor. E vou mandar um coração, um monte de coração para Ângela, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Ângela, um monte de estrelinha, um monte de coração para vocês que são educadoras, que estão fazendo o máximo que podem. Um monte de coração para vocês, criança. Um monte de coração para vocês, educadores, gestores, crianças que estão aí, que vieram para me prestigiar, que estão assistindo depois, né, hoje, né? Também um beijo para cada um de vocês. Muito obrigado, meu amor, o meu afeto e meu agradecimento. Regina, obrigada, um beijo, obrigada por tudo, CIESP, muito obrigada. Isabel, muito obrigada. Todos vocês que estão aqui comigo, muito obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima.